Fala pessoal, estamos aqui do Meu Jeito Pode com mais um episódio, hoje entrevistando o meu grande amigo e doutor Newton Gasparetti Júnior, médico, proctologista. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, doutor. Agradeço o prazer de estar aqui com vocês, me sinto honrado em poder compartilhar um pouco da nossa experiência e conversar um pouco sobre as doenças do aparelho digestivo. E a gente vê que hoje tem muita gente tendo esse tipo de problema, né? E hoje, quais são as mais comuns hoje, doutor? Então, hoje em dia, devido ao ritmo de vida desenfreado, ao abuso, principalmente alimentar e o descontrole do estresse, Cláudio, doenças do aparelho digestivo alto, por exemplo, as úlceras e gastrites estão, assim, em número aumentado. O aparelho digestivo baixo, as doenças inflamatórias intestinais, as colites, as inflamações, de modo geral, do aparelho digestivo baixo. Toda colite é uma inflamação do aparelho digestivo baixo. Mas existem as colites específicas, que são doenças de Crohn retocolite, são as mais bravas, e as colites, as inflamações mais leves, mas todas elas têm como uma característica serem desencadeadas ou pioradas pelo hábito de vida inadequado em termos de estresse desenfreado, abuso de alimentos, muitos condimentos, enfim, o hábito de vida, principalmente pós-pandemia, descompensou uma série de doenças, não só da minha área, também o neurologista, por exemplo, está tratando mais enxaqueca, só dando um exemplo. E falando um pouco, até você falando do estilo de vida da gente, e que influencia bastante no gastrointestinal, a parte emocional hoje, a gente vê que está sendo muito afetada, né? E pós-pandemia a gente viu que teve aí um surto, pode-se dizer isso, na parte emocional, principalmente com as pessoas mais novas, né? A gente vê que aumentou bastante isso aí. Essa relação entre o emocional e a parte gástrica da gente, a gente pode dizer que isso se agrava ao longo do tempo, com a parte emocional e a parte gástrica? Sim, o estresse está diretamente relacionado às doenças do aparelho digestivo. O aparelho digestivo é considerado um órgão de choque, é como se fosse o para-choque que amortece os impactos. Exemplo, na presença do estresse, a gente tem um aumento da secreção gástrica. Com isso, se você tiver um estresse descontrolado, repetido, você tem uma chance maior de ter úlcera ou gastrite. O estresse causa a doença do intestino, por exemplo, a inflamação do intestino. Quem já tem a inflamação do intestino, ela pode desencadear a crise pelo estresse. Então, ele é causa da doença, é fator que piora a doença, é fator que faz com que o doente tenha novas e novas crises se ele não estiver adequadamente controlado. Então, resposta, sim. Uma relação direta entre doença do aparelho digestivo e estresse. Não apenas o estresse, seria muita coisa contabilizar apenas a ele a causa. E você tem notado que cada vez mais pessoas novas têm tido problemas gastrointestinais pela parte emocional? Não só pela parte emocional, sim, mas também não só pela parte emocional. Questão genética, a globalização fez com que as doenças que outrora, que eram do jovem, agora pegam todas as faixas etárias. Da mesma forma que a doença que era mais do idoso está pegando o jovem. Exemplo, por exemplo, os cânceres. Há muitas décadas, todo mundo imaginava câncer, de um modo geral, é doença do idoso. Hoje não, você vê jovem com câncer de intestino, cada vez mais, muita gente famosa, nesses últimos 6 meses, teve o diagnóstico de doença de câncer de intestino. Isso aí, todos nos sensibilizamos cada vez mais com muita gente desenvolvendo esses problemas. Agora você vê falando um pouco da parte da alimentação, ela influencia bastante, né? Porque às vezes o jovem ele não quer perder um tempo ali fazendo a própria comida ou até esquentando a comida que tem em casa, começa a comer lanche, muito condimento, e isso está diretamente ligado
o que pode acontecer com ele no futuro, né? Com certeza, a alimentação inadequada, ela é causa direta. Por exemplo, de 5 décadas para trás, pouco mais, 7 décadas atrás, os americanos perceberam que, por exemplo, na África tinha muito menos casos de câncer de intestino do que em países desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo. E aí foram entender por que o consumo de alimento industrializado na África é muito menor. A própria carne, o consumo de carne é muito menor, era muito menor na África, né, do que nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Eles começaram a entender por quê. Então não é só questão, tem a questão genética, é óbvio, se a pessoa tiver o familiar predisposição. Com câncer, existe a predisposição genética, exatamente. Se tiver algum familiar com câncer, não só de intestino, com câncer de qualquer parte, os seus familiares diretos, irmãos e irmãs ou filhos e filhas, terão uma chance maior do que a população normal. Então você pega, por isso que está muito aumentado o número, a chance de câncer hoje em dia, o número de pacientes com câncer hoje em dia, a gente observa muito mais diariamente. Por quê? Você pega essa predisposição genética e você pega o meio ambiente contribuindo para isso. Que é a alimentação e estresse, por exemplo, esse ritmo desenfreado, as pessoas querendo trabalhar cada vez mais, quer dizer, as 24 horas do dia às vezes não são suficientes para fazer toda a carga de trabalho, que eu falo muito no meu consultório. Às vezes as pessoas aproveitam o horário de almoço, que seria um horário de paz para comer tranquilo. Fica ali tranquilo, sim, comer. Mas aproveita esse horário para fazer reunião de trabalho, para discutir outros assuntos, para zerar o WhatsApp, por exemplo. Então, se perguntar no final o que você se alimentou, ele nem lembra direito o que ele comeu. Foi sem mastigar, assim, de modo geral, para você entender que isso está levando a essa inversão, né, o momento de lazer, o momento de tranquilidade está virando cada vez mais momento para continuar desempenhando o trabalho que não deu tempo de fazer no escritório, por exemplo. Home office. As pessoas estão levando, facilita muita coisa, sim, mas automaticamente as pessoas estão levando para dentro das suas casas, momento de paz com a família, todo o trabalho. Toda a carga que tem no trabalho. Do trabalho. Não sou contra o home office de jeito nenhum, mas tem o viés, tem o lado B da história, infelizmente. Agora, Gasparetti, você tem atendido muitos empresários com problemas gástricos e que a gente sabe que o mundo empresarial ele é bem agitado. E na sua grande parte, dependendo, lógico, do empresário, tem essa parte emocional que você falou, né? Sim. Você tem atendido muitos casos no seu consultório? Muitos. Como eu falei para você, sendo o aparelho digestivo um órgão de choque, sempre atendi esse perfil de clientes, mas cada vez mais eles estão lotando o consultório. Sempre. É nítido. Por descompensação, às vezes começaram a desenvolver doenças que não tinham, às vezes tinha a doença que estava aquiescente, quieta, adormecida, e aí por descompensação de carga de trabalho, às vezes até o próprio profissional se cobrando, né? Uma cobrança excessiva que o profissional faz por resultados. Não basta o patrão cobrando por resultados, tem que ter essa cobrança. Isso é parte da equação, mas às vezes o próprio funcionário se cobrando, o próprio empresário como o patrão dele mesmo, cobrando cada vez mais resultados que ainda vão aparecer. Tudo tem o seu tempo. E Gasparetti, falando um pouco da alimentação, a gente sabe que muita coisa que a gente ingere pode não ser bom pra gente. E eu sei que existe uma bactéria chamada H. pylori, se eu não me engano. Isso. E ela é contraída de alimentos. O que a gente pode fazer para evitar isso aí, ou até mesmo não ter esse tipo de problema? O H. pylori é uma bactéria que a gente se contamina, né, por frutas, verduras mal lavadas, mal higienizadas, água contaminada. É uma das grandes responsáveis pela doença de estômago, né, pela gastrite. Uma grande porcentagem
de pacientes com doença péptica ou doença de estômago, né, as úlceras ou gastrites, tem também o H. pylori. Ele pode ter a doença pelo estresse, pela alimentação inadequada, mas ter também como substrato uma infecção pela bactéria. Então, como é que faz para prevenir? Tentar saber como está sendo higienizada a fruta e a verdura que consome em casa. Isso é fácil falar, nem sempre fácil reproduzir. Às vezes é bastante comum hoje, a pessoa acaba tendo que comer comida fora de casa, depende de restaurante, depende, enfim, porque a carga de trabalho é grande. Água, ver sempre se o filtro da sua casa já não venceu aquele elemento filtrante, é coisa simples, básica, que a gente nem percebe. E você pode contrair H. pylori através da... Contaminação. Ela é por contaminação de alimento. Então, por isso que tem, sim, dado básico, né? E para você saber exatamente que você tem o H. pylori, porque eu sei que às vezes você pensa que é uma gastrite, começa a tratar, às vezes até se automedicar. O jeito de você detectar isso aí, como é que é feito, doutor? O melhor é através de uma endoscopia, porque você vai fazer... Você pode fazer exame de sangue, tá? Mas o melhor é através de endoscopia, que você vai diagnosticar se você tem uma úlcera, uma gastrite, uma esofagite, o que você tem efetivamente no estômago, e vai ser feita a biópsia para pesquisa específica para H. pylori. E aí você pode fazer o teste na hora. O próprio endoscopista faz um teste através de um corante, que ele mudando de cor vai te dizer a presença ou não do H. pylori naquele espécime, ou mandar para o laboratório, que ele vai avaliar se existe o H. pylori e ainda a quantidade desse H. pylori. Isso aí serve como um controle um controle pré-tratamento. Aí você trata, depois você faz um novo exame para acompanhar. Aí você trata através de antibióticos? Através de antibióticos, exatamente. Corretos. É o esquema de antibiótico para exterminar a bactéria. E a gente orienta sempre. Tem que focar na prevenção. Tentar identificar de onde veio isso. Trabalha fora de casa, come comida, você trabalha né, não se alimenta com a comida de casa, mas existe a possibilidade de levar comida de casa e parar de comprar comida na esquina, pode dizer. Então... E caso você não trate o H. pylori, isso pode evoluir ao quê, doutor? Existe uma chance aumentada, o paciente com a infestação, com a infecção crônica pelo H. pylori, tem uma chance aumentada de desenvolvimento de câncer gástrico. Isso tem um tempo? Essa vai aumentando ao longo dos anos, né? Então, por isso que o paciente não pode simplesmente fazer em algum momento da vida uma endoscopia, mostrou, por exemplo, gastrite, né? O que tiver mostrado, tomou o remédio X, ele se deu bem com o remédio, é mais prático e barato ele continuar tomando e comprando o medicamento, às vezes até pegando pelo posto de saúde, ao invés de fazer exames de para ter o diagnóstico correto. Sim, exatamente. Então o paciente ele já teve o diagnóstico, por exemplo, entrou com o tratamento, ele se deu bem com o tratamento, e aí ele fica na zona de conforto, sempre tomando novamente o remédio sem voltar ao médico para refazer o exame. Isso não pode acontecer. Gasparetti, tem muita gente que, às vezes, até um assunto que pode interessar para você que está assistindo a gente aí. Mau hálito. Tem muita gente que tem mau hálito. Isso se agrava com problemas estomacais? Sim, tem N causas, né? Uma delas é o refluxo, que é quando o paciente... A transição do esôfago para o estômago, que é a transição do tórax para o abdômen, tem uma válvula que fica fechada, ela se abre, o alimento desce, passa, né, para o estômago, e ela se fecha, e dali para baixo acontece todo o processo de digestão. O paciente que tem hérnia de hiato, que é quando essa passagem fica aberta, então ele vai ter o refluxo, e é uma das causas, não é a única causa, né? Ele começa no básico, às vezes o paciente tem, por exemplo, problema dentário, né? Às vezes o paciente tem cárie, enfim. Então, mas respondendo à parte digestiva, sim.
está relacionada, o refluxo é uma das causas. Uma das causas. Uma das causas, tá? E isso, lógico, tem um tratamento, tem que diagnosticar. Tem tratamento, tem que fazer o diagnóstico adequado, tem tratamento com medicamento, às vezes até requer cirurgia. Para fechar essa válvula que tornou-se entreaberta, ficou aberta por vários mecanismos, um deles, o ganho excessivo de peso. E ela precisa exatamente de uma cirurgia, ou você pode fazer um tratamento convencional e ela voltar ao normal ou não? Ela não volta, não. O tratamento visa diminuir, controlar os sintomas, mas quando é uma hernia de ato grande, ela não resolve com medicamento, é cirúrgico. E você tem que ir lá e fazer uma correção, seria? Exatamente, isso. Reforçar essa parte muscular na cirurgia, né? Entendi. E Gasparetti, hoje a gente vê que a incidência, até a gente falando um pouco aí de problemas, né? A gente fala de doenças autoimunes, tem aparecido bastante hoje, né? E ela, na verdade, isso aí é um problema que ela pode desenvolver porque eu tenho algum caso na família, ou ela pode desenvolver em algum momento da sua vida por algum fator emocional, ou não tem um diagnóstico preciso? Então, Cláudio, você me permite, esse termo doença autoimune foi usado durante muito tempo, mas pelo menos na doença inflamatória intestinal, há mais de 10 anos essa nomenclatura mudou, hoje a gente prefere utilizar o termo doença imunomediada. Por quê? Entendi. Qual é a gênese, qual é a formação dessa doença? Sempre que a gente tiver uma agressão ao nosso organismo, vai levar como consequência uma doença, certo? Ação e reação. Só que isso é mediado por uma resposta imunológica, uma reação do organismo, que no caso das autoimunes ou imunomediadas, é uma reação errada. Então, o organismo reage contra ele mesmo. Então, por isso que esse termo, doença imunomediada, permite que a gente entenda um pouco melhor o que acontece. Então, a ação, a agressão, levando à reação, doença, ela é mediada pelo sistema imunológico. Então, a gente tem resposta imunológica, para isso existe o nosso sistema imune, o nosso exército de defesa. Quando ele é acionado, ele responde. Só que nesse caso, ele responde de uma forma errada, responde contra nós mesmos. Então, existe sim uma predisposição genética, a gente fala assim, de uma forma, as doenças imunomediadas andam aos pares. Paciente que tiver uma doença imunomediada, ele tem chance de desenvolver uma segunda doença imunomediada, que às vezes aparentemente não tem relação uma com a outra, mas mostra que o paciente já tem uma predisposição genética a essa alteração na resposta do exército de defesa. Exemplo, paciente que tiver, estou só dando exemplos, paciente que tiver uma doença de Crohn, ele pode desenvolver uma doença reumatológica, né, uma espondilite anquilosante, que é uma doença da articulação, quer dizer, é uma doença que o reumatologista, né, basicamente da bacia, o reumatologista trata, que é uma segunda doença imunomediada. Paciente que tiver uma dessas doenças pode desenvolver, por exemplo, psoríase, que é uma doença de pele, que também é imunomediada, que também existe uma reação imunológica, uma resposta imunológica inadequada. Hoje em dia, cada vez mais a gente está tendo conhecimento de doenças que a gente achava que fossem não aleatórias, a palavra correta não é essa, mas que a gente achava que fosse por motivos X e Y, e agora descobriu-se que tem um motivo Z, por exemplo, que ela é imunomediada também. Pode-se dizer que o que acontece no caso de uma doença que você tenha no intestino, ela pode desencadear outros tipos de doença no seu corpo, do tipo, como você falou, reumatológico? Com certeza, sim. Então, não que obrigatoriamente a doença do intestino vá levar a doença em outro órgão, mas a mesma alteração. É como se fossem dois galhos da mesma árvore, ou seja, o tronco é um só, e que levou um galho para um lado, outro galho para outro. São dois galhos, mas se você olhar, é a mesma árvore. Então, essa alteração imunológica levou, por exemplo, então, o que eu estava falando, levou a uma espondilite anquilosante, levou a uma artrite psoriásica, levou a uma psoríase, e pode levar amanhã depois
uma doença inflamatória intestinal, entre outras doenças imunomediadas. Doença tireoidiana, tireoidite de Hashimoto, por exemplo, só para você ver que o universo é amplo, né? A gente está falando de aparelho digestivo, estou falando agora da parte do endocrinologista, inflamação da tireoide. Muitos pacientes têm uma inflamação da tireoide, a tireoidite, e em particular a tireoidite de Hashimoto, que ela é imunomediada, reação do organismo contra a própria tireoide. E ela é imunomediada. E o diagnóstico precoce ajuda bastante no tratamento? Com certeza absoluta, porque essas doenças, em sua maioria, elas não têm cura, elas têm controle, em sua maioria. Elas são evolutivas, o que significa? Elas vão comprometendo cada vez mais o organismo. Então, quanto mais precoce fizermos o diagnóstico, mais precocemente controlaremos todas essas que eu falei para você, essas que eu citei. Elas não têm cura, elas têm controle. Então, quanto antes controlarmos os sintomas, mais cedo a gente vai tentar devolver o paciente para a sua vida normal ou mais próximo dela. Consequentemente, a gente vai atingir o objetivo que é a qualidade de vida do paciente. A doença não tem cura, tem controle, então vamos focar no controle. Vamos controlar, um exemplo, vamos controlar o incêndio para que ele não tome conta do prédio. Agora, a pessoa que está em casa, ela está assistindo a gente, doutor, para fazer um diagnóstico preciso no caso dessas doenças, o que ela deve fazer? Bom, ela tem que ficar atenta aos sintomas. Esse universo é muito amplo, eu não conseguiria falar de sinais de alerta de todas elas, né? São os red flags, os sinais de alerta, né? Mas, por exemplo, da nossa área, aparelho digestivo, né? Que a gente tem mais liberdade até para advogar isso. Se o paciente tiver alteração, por exemplo, está tendo alteração do hábito intestinal, começou a ter cólica, começou a ter diarreia, eliminou muco, que é um catarro, sangue ao evacuar, isso aí obrigatoriamente tem que ser investigado o intestino. O paciente começou a ter dor abdominal, por exemplo, não existe só intestino no abdômen. Se tiver uma dor alta aqui na boca do estômago, é óbvio que o primeiro exame que a gente vai pedir vai ser uma endoscopia. Às vezes ele tem apenas uma gastrite, não tem nada desse universo que a gente comentou, doenças que não tem cura e sim controle, doenças imunomediadas, mas de qualquer forma, direcionar e principalmente atento aos sinais de alerta. No caso do Crohn, como é que eu faço para diagnosticar que eu tenho Crohn? Sim. Em termos de Crohn, vamos falar das duas doenças que são as mais comuns, Crohn e retocolite, são doenças que é mais fácil a gente falar das semelhanças e depois algumas diferenças. São ambas doenças imunomediadas, aparelho digestivo baixo. A retocolite, ela pega apenas o intestino grosso, que é o cólon reto e ânus, né, onde efetivamente se forma o cocô. E o intestino delgado, todo o aparelho digestivo. O que é o aparelho digestivo? É onde passa o alimento. Então, começando do lábio até o ânus. Às vezes o paciente tem uma afta que não melhora por nada, passou em N médicos, já puxaram a orelha, mas tem que parar de comer cachorro quente com ketchup mostrado. A pessoa não come nada disso, passa longe disso, tem uma afta que não melhora por nada, a gente vai ver uma afta de Crohn. Então, o Crohn ele é majoritariamente no aparelho digestivo baixo, quer dizer, intestino, final do intestino delgado e começo do intestino grosso. Ele pode pegar o ânus, o paciente pode ter aqueles abscessos, que são lesões no ânus, que produzem secreção. O doente interpreta como se fosse um furúnculo, ele acha que é um furúnculo, né, porque começa a ter inchaço no ânus e vaza, e você vai ver uma fístula, um abscesso anal, uma fístula, que são as infecções na borda do ânus e muitas vezes são pelo Crohn. Então, Crohn é uma doença multifatorial. Voltando um pouco, tem a predisposição genética, tem o fator do meio ambiente, questão alimentar, os alimentos ricos em corantes, conservantes, alimentos ricos em alimento industrializado, tudo isso aumenta a chance de aparecimento da doença de Crohn e da retocolite. A doença de Crohn, ela, como eu falei, pega qualquer parte do aparelho digestivo. O paciente pode ter um sintoma digestivo alto, como se fosse uma gastrite, e a endoscopia, por exemplo, mostra uma doença de Crohn
no duodeno, que é parte do aparelho digestivo alto. É o órgão, parte do nosso aparelho digestivo, logo após o estômago. Ele pode ter uma doença de Crohn isolada lá no duodeno. Então, tem que direcionar. Se tiver sintoma digestivo baixo, como eu falei, cólica, diarreia, muco, pus, sangue, por exemplo, obrigatoriamente colonoscopia. Paciente que tem a doença de Crohn diagnosticada, a gente tem que estadiar o paciente, tem que fazer exames. Então, o Crohn pode pegar aparelho digestivo alto, então eu vou fazer uma endoscopia também. O paciente pode desenvolver sintoma em outra parte do organismo, por exemplo, a articulação, eu já vou ficar atento e referendar esse paciente para um reumatologista, por exemplo. Te interrompi, desculpa. Não, tranquilo. Doutor, mas falando mesmo assim da parte do Crohn, ela tem uma idade que pode manifestar ou não? Isso aí não tem idade, não tem tempo? Ou algum fato que pode manifestar essa doença? Sim, conceitualmente, as duas doenças eram dos pacientes mais jovens, né? Segunda até quarta década de vida. Pela globalização, a gente vê hoje pacientes desenvolvendo doença inflamatória intestinal com o primeiro episódio, quinta, sexta década de vida. Ainda tem uma chance aumentada da segunda à quarta década de vida. A gente, não raro, tem paciente adolescente com doença inflamatória intestinal. Infelizmente, está sendo cada vez mais comum de estar recebendo no consultório cada vez mais paciente adolescente ainda com doença inflamatória intestinal, já diagnosticada, já em tratamento, paciente que teve seu diagnóstico na vigência de uma complicação, teve um quadro abdominal, por exemplo, uma perfuração intestinal, adolescente, foi operado de urgência e aí diagnosticou. Fez o diagnóstico de doença de Crohn. E é um paciente que já tem um prognóstico um pouco, assim, a chance do doente ter que conviver com a doença por longo período penaliza mais o paciente, porque é muito tempo de convivência, paciente e doença. Então, são pacientes que se revestem já de uma gravidade um pouco maior e aí a gente tem que ter uma abordagem até muito mais ampla. A abordagem da doença inflamatória intestinal ela é multidisciplinar. Eu falei lá no começo que é uma doença multifatorial, né? Ela tem vários fatores que causam a doença, vários fatores que desencadeiam a crise, que pega o doente que estava com a doença quietinha e entra em crise, e ela pode comprometer outros órgãos fora do intestino. Então, o tratamento é multidisciplinar, ou seja, vários profissionais concorrem, contribuem para o tratamento desse doente. Não é só o médico de intestino, seja gastro ou prócto, por exemplo, né? O ideal que seja especializado em doença inflamatória intestinal. Precisa do reumato, do dermato, do nutricionista, psicólogo, por exemplo. Quer dizer, tem uma equipe multidisciplinar para quê? Para atender esse tipo de paciente hoje. Isso é fundamental. A gente tem que se antecipar. Uma vez que eu saiba da evolução da doença, isso aí se chama história natural da doença. Não é bolinha de cristal, eu sei como será a evolução da doença, então eu já tenho que me antecipar às complicações. A gente fala para o doente entender, o doente tem que se cuidar, tem que controlar a doença, não tem que achar que ele esteja curado. Felizmente, hoje em dia, tem medicamentos bons que a gente consegue controlar muito bem a doença. O doente temporariamente o doente se sente bem, fica ótimo, em muitos casos, ele temporariamente se sente curado. Ele parece que esquece o que a gente fala no consultório todas as vezes, que tem que pôr a barba de molho, se sente curado. Tem que ficar sempre em alerta. Tem que ficar sempre em alerta. E o doente cria essa falsa sensação de segurança. Eu estou tratando, eu estou ótimo, o remédio é ótimo, eu posso abusar. Depois vou lá e o médico entra de novo com o remédio. Aí volta aos velhos hábitos. Exatamente. Então a conta chega, infelizmente. E a gente procura conscientizar o paciente disso. Ele tem um problema, existe todo um exército à disposição dele, a gente está lutando com ele, a gente está pondo a armadura e indo para o campo de batalha com ele, mas ele tem que fazer o dever dele de casa. E Gasparetti, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que tem muita gente que tem um certo problema para ir ao banheiro. E quais as causas disso, Gasparetti? De você
ficar ali. Às vezes eu vejo pessoas 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro. O que é isso? É hábito alimentar? É não beber água? Quais são as causas disso? O que dá para fazer para melhorar isso aí, entendeu? Sim. Porque tem muita gente hoje que eu conheço que é assim, entendeu? Então, Cláudio, tem N fatores. O mais comum, o básico é erro alimentar. Para o intestino funcionar, precisa de estímulo. O melhor estímulo que tem é alimentação rica em fibras, é um consumo suficiente de água, no mínimo 3 litros de água por dia para um adulto. Atividade física, a gente, quando anda, contrai o abdômen. Quando faz atividade física aeróbica, sempre caminhar, a gente contrai o abdômen. E um dos grupos musculares que a gente usa para evacuar é o abdômen. Isso aí se chama prensa abdominal. A gente contrai o abdômen e ajuda a evacuação. Então, é o básico. Precisa ter atividade física, ter uma alimentação adequada. Com esse estresse desenfreado, o consumo de psicotrópicos, de remédios controlados, aumentou assustadoramente, explodiu. E, na sua expressiva maioria, os remédios controlados. Não estou dizendo que não deva tomar. Medicação vai tomar, mas a gente tem que saber com que a gente está lidando. Remédio para depressão, para ansiedade, remédio para todos os distúrbios neurológicos e psiquiátricos, em sua maioria eles interferem no mecanismo, no funcionamento do intestino. Não é um efeito direto. Tomou hoje, vai desencadear uma constipação do intestino preso amanhã. Mas o uso prolongado, o uso crônico, vai impactar, sim, o funcionamento do intestino. Então, eu já falei mais uma causa. Tem a questão, por exemplo, mulher idosa com um monte de filho. Então, você já imagina que o abdômen já ficou mais flácido, então a prensa abdominal já praticamente inexiste, ela não existe. Um monte de parto normal, às vezes feito até em casa. Isso aí pode dar disfunção do assoalho pélvico. Quer dizer, o próprio parto normal, a gestação. Um monte de gestação pode dar disfunção do assoalho pélvico, que é aquela musculatura que a gente tem, né, na parte baixa do abdômen. E é bastante comum essa disfunção em mulher, disfunção do assoalho pélvico pós multigestações. E é um dos mecanismos. Então, tu não está culpando o intestino lá em cima, que ele não está contraindo para ter evacuação, mas na realidade é aqui embaixo que está atrapalhando a saída das fezes. Então, isso aí foi, inclusive, motivo da minha pós-graduação em fisiologia no retal. A gente estuda e trata as disfunções do assoalho pélvico, o descenso perineal, a retocele, tudo isso aí penaliza as mulheres, né? Agora, Gasparetti, eu sei que tem no mercado, até nos Estados Unidos mesmo eu vejo muito isso, aquelas enzimas que você toma, lactobacilos, vem um comprimido com não sei quantos bilhões de agentes. Isso realmente ajuda? Porque eu não sei, às vezes você vai e toma, alguns até se automedica, né? Se você tomar isso aí, o corpo não deixa de alguma forma, assim, ela deixa de produzir, ou isso ajuda realmente? Então, Cláudio, o que acontece em relação a isso, vamos ser até um pouco mais amplos. Os probióticos, né? Os probióticos, eles tentam equilibrar a flora intestinal. Então, ampliando mais ainda. O paciente com doença inflamatória intestinal, ele tem alteração da flora intestinal como causa da doença, a causa da crise, e também como uma consequência da crise. Tem indicação de probiótico. Probiótico tem indicação em uma série enorme de doenças. Para você ter uma ideia, tem indicação até no autismo. É o que chama de leak colon, é o cólon vazado. Ou seja, então, ela está envolvida até na desencadear de crise de N doenças. Então, existe efeito, certo? Não é placebo, ou seja, efeito nulo e o doente se sente melhor por autossugestão. Não, existe efeito. A pessoa mais indicada para prescrever, na minha opinião, probiótico é a nutricionista ou o nutrólogo. Por quê? Existe probiótico específico para cada situação. Tem probiótico
que é mais indicado para reparar, para reequilibrar a flora intestinal, no caso de diarreia, probiótico mais indicado para doença inflamatória intestinal, probiótico mais indicado, por exemplo, que eu dei para autismo, não é one size fits all, tamanho serve para tudo, não, é individualizado. Então, existe indicação, tem efeito, mas como o universo é muito grande, como você falou, você vê um cardápio gigante e às vezes você corre risco. Vou comprar na farmácia esse porque indicaram, porque a minha vizinha falou que ela está tomando esse que é bom. Pode ser muito bom por causa dela, mas por seu talvez tenha outro tipo de probiótico. Exato, outro probiótico, uma outra cepa melhor, né, mais indicada. Então, assim, para você não gastar dinheiro, sair comprando só porque indicaram, não. Procure o profissional para indicar a real necessidade para o seu caso. Isso tem algum diagnóstico que é feito? Sim, os nutricionistas, os nutrólogos, eles fazem uma avaliação nutricional, né? Eles conseguem identificar qual potencial deficiência nutricional você tenha, eles cruzam essas informações já com o conhecimento que eles têm. Por exemplo, coronarretocolite, que tem a disbiose, que é a quebra do equilíbrio, né? Então, eubiose, o conceito, eubiose é o equilíbrio na flora intestinal, entre os constituintes da flora intestinal. Disbiose é quando tem quebra desse equilíbrio. Então, ele já tem por conhecimento qual tem que ser reposto para a doença em questão. Então, ele já tem, sim. Já tem em linhas mestras qual probiótico é o mais indicado, qual cepa é mais indicada para determinado caso. Então, não é assim, serve para tudo. Não é. Bom, Gasparetti, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso bate-papo aí. E eu queria fazer uma pergunta para você, bem bacana aqui. Na verdade, é uma pergunta minha. O café e o chocolate, em excesso, faz mal para o estômago? Então, Cláudio, já vou responder. Nada na vida em excesso faz bem. O café em excesso. O café por si só, a cafeína, ela estimula a produção ácida do estômago, então já vai piorar a questão de uma gastrite. Né? Quer dizer, quem tem gastrite não aconselha... Absolutamente, exatamente, contraindicado. Mesmo com leite, piorou. Não é que piorou. É preferível o pingado do que o café puro, porque o pingado vai estar veiculando menos café, vai ter menos cafeína. Mas é aquela história. Paciente com doença, por exemplo, a gastrite, tem que tirar o café até do vocabulário, na minha opinião. Certo? E o chocolate? O abuso do chocolate também. O problema do chocolate é que ele age no centro da saciedade, no centro do prazer, ele dá uma sensação de bem-estar. Então, assim, o chocolatra não é tão fácil, né, se abster de atacar uma barra de chocolate. Mas você já deu a resposta, o excesso não faz bem. Mas quem tem problema gástrico não é aconselhável abusar, não, de jeito nenhum. Entendi. Bom, Gasparetti, queria agradecer aí o senhor ter desprendido esse tempo com a gente aí para... Eu sei que é um assunto bem vasto, né? E vocês estudam durante anos e anos, né, para estar aí provendo esse tipo de serviço que, na verdade, no meu ponto de vista, acho que tem que ter o dom para tá fazendo isso, né? Eu até agradeço você sabe por quê. E a gente acho que se conheceu há uns 6 anos atrás. 6, 7 anos, isso. Acabou que você, né, passou pela família inteira. E eu tenho só a agradecer a você. E eu queria que você falasse para quem está em casa, deixar alguma mensagem aí, né, para o pessoal que gosta aí de estar assistindo a gente, para cuidar, né, para se cuidar um pouco, né, falando um pouco da parte digestiva. Às vezes a gente esquece um pouco, né, no dia a dia e vai ver lá na frente você tem esse tipo de problema. Bom, Cláudio, antes de mais nada, eu agradeço aí estar aqui, agradeço o convite, o prestígio, agradeço desde sempre toda a confiança que você e sua família sempre depositaram em nós. Então,
Não tem palavras. Então, é assim, é uma orientação geral, tem que se cuidar, como diziam os espartanos, mens sana in corpore sano, quer dizer, cabeça saudável e corpo saudável. Cabeça e corpo saudáveis. Então não adianta só a gente focar na questão de o corpo ir para ginástica, fazer academia, tudo, mas e aí como é que está a cabeça? O contrário também é verdadeiro, então tem que ficar mais atento tem que conhecer mais seu corpo, ficar mais atento aos sinais de alerta, né? E tudo, qualquer alteração eventual que a gente perceba no nosso corpo, a gente tem que tentar correr atrás, ter muito cuidado com informações, é muito fácil a tia da vizinha, da pessoa que você conhece, fala, não, toma esse remédio que ele é bom, você tem que procurar atendimento médico, tem que procurar conhecer, procurar o que você as suas fontes, né, de pesquisa. Então, se cuidar, né, e basicamente alimentação o mais adequada possível, cuidar da cabeça, procurar ter um tempo para você mesmo, procurar fazer o que gosta. Você, agradeço aí as suas palavras elogiosas, falou que depende de um dom, acredito que sim, mas não é só na medicina, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Como tem aquela frase, a partir do momento que a gente faz o que gosta, a gente para de trabalhar. Porque Exato. O que a gente desempenha não é trabalho, é um prazer remunerado. Eu me sinto desempenhando, assim, um prazer remunerado na medicina. Que bacana. Por mais sacrificada que seja a profissão, e você sabe disso, com certeza. Mas a gente se sente recompensado. Legal, Gasparetti. E agradeço o prestígio de novo. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Grande abraço, gente. Obrigado, Gasparetti. Obrigado.